Então vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 23. Se você abriu, diz assim: Jesus entrou no templo e enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, beleza. Se vocês disserem dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Amém. Senhor, venha ministrar esta palavra aos nossos corações, Pai. Só o Senhor pode falar conosco. Só o Senhor pode abrir os nossos olhos para enxergar aquilo que o Senhor quer nos mostrar hoje, Pai. Por isso nós te pedimos, venha falar conosco, Deus, e ministrar a nós a Tua palavra. No nome de Jesus, amém. Amém. O tema da nossa palavra de hoje, você pode se assentar. O tema da nossa palavra de hoje é você. Diga à pessoa que está ao seu lado: é você. Você sabe que esse texto, ele é um texto muito interessante, porque ele fala da autoridade de Jesus, não é? E eu acredito que Jesus, ele tinha tal autoridade, porque ele tinha uma identidade em Deus. Vocês acreditam nisso? Eu acredito nisso. Então, muitas vezes, o maligno, ele tenta enganar as pessoas de tal forma que elas não conseguem acreditar nelas mesmas, não é? Muitas vezes, a maior dúvida das pessoas é acreditar em si mesmas, na sua identidade. Então, o cristão, mesmo tendo uma nova identidade em Cristo, ele também não acredita em si mesmo, não é? Muitas vezes nós não conseguimos acreditar na identidade que Deus nos deu. A maioria dos salvos, eles não acreditam que foi chamado por Deus para fazer coisas grandes. Olha, quantos são salvos aqui? Amém. Então, nós temos que acreditar e crer em Deus que nós podemos fazer grandes coisas. Diga à pessoa que está ao seu lado: você pode fazer grandes coisas. Porque se nós cremos nele, ele poderá nos usar muito além daquilo que nós acreditamos. Amém? Muito além. Deus é o Deus extraordinário, né? De toda graça, de toda maravilhosa graça, de todo amor. E ele nos dá a capacidade de fazer grandes coisas. E você sabe que lendo isso, lendo este texto, né? Nós entramos num contexto lá na época de Jesus, que os discípulos de Jesus estavam passando pela mesma coisa. Olha só que interessante, os discípulos, eles também não acreditavam que poderiam realizar coisas grandes. Quando Jesus os chamou, eles duvidavam daquilo que eles poderiam fazer. Então, quando Jesus chamou seus discípulos, qual era o contexto desse chamado? Hoje a gente vai ver um pouquinho. Qual era o contexto desse chamado? Muitas vezes esse contexto se encaixa conosco, né? Como os seus discípulos, eles perceberam isso, né? Então a gente vai voltar lá para entender. A gente vai entender então como era o contexto daquela época. E eu preciso que você preste muita atenção, que às vezes eu vou ter que falar muito rápido. Brincadeira. Eu vou tentar falar, entendeu? Devagarzinho. Então, a sociedade judaica, nos dias de Jesus, ela era muito ortodoxa. Ela era muito tradicional, né? Eles criam que os livros do Velho Testamento eram inspirados por Deus. Então o que acontecia? Principalmente os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Torá. Diga a pessoa que está ao seu lado: Torá. Então toda a instrução e a alfabetização das crianças, elas eram feitas através da Torá. A instrução de uma criança começava desde muito pequena, né?
a ordem bíblica era essa, não é? A Bíblia dizia o quê? Que eles deveriam estudar a lei todo o momento. Eles tinham que se deitar estudando a lei. Eles tinham que, antes de almoçar, tá com lá o livrinho, não é? Em todos os momentos. Então, no entanto, a educação formal começava apenas aos 6 anos de idade. Presta atenção, quantos anos? 6 anos de idade. Esse era o primeiro estágio da educação das crianças, que era de 6 a 10 anos. Em português, se chama casa de leitura. Diga a pessoa que está ao seu lado, casa de leitura. Eu não vou falar o termo, né, que eles usavam, porque senão, entende? Vamos lá, rapidinho. Nesse estágio, a criança ia para uma sinagoga local. E o que acontecia? Havia um rabino lá, que ele era conhecedor, não é? O mestre das escrituras. E ele era muito respeitado pela sua comunidade. E esse rabino, naqueles dias, ele pegava as crianças e levava as crianças para estudar lá na sinagoga. Por quê? Porque não tinha como você imprimir a Torá e distribuir, não é? Você só conseguia estudar lá na sinagoga. Então, o rabino, o mestre, levava as crianças para estudar lá. Todo sábado, aquele rabino, ele pegava as escrituras e estudava com a comunidade, né? Ele estudava com todas as pessoas. Então, há 2000 anos atrás, não existia nenhuma criança sem instrução. Todas as crianças, elas eram alfabetizadas. Olha, incrível isso, né? Imagina se isso acontecesse no nosso país. Ia ser muito bom, não é? Então, toda a instrução acontecia em torno da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas o mais impressionante nisso era que aos 10 anos de idade, a maioria das crianças já tinham decorado os 5 primeiros livros da Bíblia. Olha, aos 10 anos de idade, elas já teriam decorado tudo, toda a Torá. E por causa disso, ela entra no segundo estágio, que vai dos 10 aos 14 anos, que se chama casa de estudo. Mas o que acontecia? Só passava para esse estágio os melhores. Olha, aqueles que estudavam, se empenhavam, e os melhores eram escolhidos para passar para casa de estudo. Nesse estágio, os melhores passavam, e todas as crianças, todas as outras crianças que não eram selecionadas, elas voltavam para a sua casa para aprender a profissão dos pais. Olha, eles eram excluídos, não é? Falava, você estudou bastante, você se empenhou, você merece passar para o próximo estágio. Você pode aprender a profissão dos seus pais. Imagina para um pai o que era o seu filho trabalhar com ele. Qual a frustração de um pai? Hoje não é assim, não é? Hoje o pai se orgulha e fala, cara, trabalha comigo, né? Eu vou te ensinar tudo, a gente vai prosperar junto. Mas naquela época, o pai, ele se frustrava, porque ele falava, cara, o que aconteceu que você não estudou, não é? Então, nesse segundo estágio, a criança, ela deveria memorizar não apenas a Torá, mas todo o Velho Testamento. Facinho, né? Todo o Velho Testamento. Além disso, eles deveriam aprender as diversas interpretações dos rabinos, né? Tinham rabinos famosos, mestres das escrituras, e nesse estágio eles aprendiam a doutrina desse rabino, né? As instruções dele, o que ele tinha entendido. Nessa fase, o alvo não era apenas a memorização do livro, mas os rabinos levavam cada um a raciocinar a respeito do livro, a raciocinar, a entender, ter o entendimento das escrituras. Então, ele sempre respondia as perguntas dos seus discípulos, né, das crianças, com outras perguntas, para fazer eles se questionarem. Olha só, o que será que isso? Não é? Para eles entenderem. Você pode ver nos evangelhos que quando Jesus, ele mencionava textos dos Velhos Testamentos, depois você repara isso nas parábolas dele, quando ele está falando com toda a comunidade, ele não se preocupava muito em explicar o Velho Testamento, em citar o Velho Testamento. Por quê? Porque as pessoas já sabiam, as crianças já eram instruídas, então Jesus não precisava ficar explicando para eles, né? Automaticamente eles já associavam
uma coisa a outra. E por isso nós chegamos no terceiro estágio. Qual? Terceiro, né? Depois do 2, é o terceiro. O terceiro estágio da educação, diga a pessoa que está ao seu lado, só para os melhores. Só para os melhores. Que era a partir dos 14 anos de idade. E ele era chamado de casa de ensino. Nesse estágio, presta atenção, o jovem agora com 14 anos, ele poderia procurar um dos rabinos, os famosos rabinos, e ele poderia se apresentar a ele como discípulo. Olha, eles usam um termo lá bem legal, talmidim, ó. Parece do Star Wars, né? O discípulo. Ele se apresentava, eu vou usar discípulo, tá, galera, para vocês, né? Eles poderiam se apresentar como discípulo a esse rabino. Mas o rabino, o rabino ele era muito exigente, muito exigente. Então, o que acontecia? Ele só escolhia os melhores, o melhor, né? Ele era muito exigente para aceitar um discípulo. Ele somente aceitava um discípulo que ele acreditasse que poderia se tornar exatamente como ele. Olha, exatamente como ele. Alguém que teria a mesma capacidade intelectual, o mesmo zelo e a mesma autoridade. Olha, então dessa forma, a grande maioria dos jovens era simplesmente não escolhida. Nossa, sabe o que me fez lembrar e associar? Eu falei, não, parece vestibular, cara. Pra gente se conformar, né? Não é? Brincadeira. Então, quando um garoto ele não era escolhido, ele ouvia o rabino dizer, você conhece bem as escrituras, e você vai ser um bom hebreu. Faz o quê? Volta lá para a casa do seu pai, e aprende a profissão dele. Não é? Infelizmente, as suas qualificações não foram aquilo que eu estou buscando. Não foram tão boas assim. Então, volta lá, volta para sua casa. Aprende a profissão dos seus pais. Mas aqueles poucos que eram escolhidos, os melhores entre os melhores, eles ouviam o rabino dizer uma frase que todo menino judeu sonhava em ouvir. Eles diziam, vem e segue-me. Olha, todo judeu sonhava em ouvir de um rabino, vem e segue-me. O que você sonha ouvir de Deus hoje? Hã? Quando você era criança, eu sonhava, vem ser um jogador de futebol. Brincadeira. Mas o que você sonha em ouvir de Deus hoje? Qual é a palavra que você está esperando? Deus é o seu mestre, amém? Deus é quem pode fazer todas as coisas na sua vida. Não é? Então, nesse estágio, eles se aprofundavam muito mais nos estudos das Escrituras. Eles aprenderam os ensinos, não é? As maiores histórias dos judeus, do povo judeu. Então, os discípulos, eles se sentiam muito orgulhosos de serem um talmidim, né? Os judeus. E por isso, quase sempre, eles se mudavam para a casa do rabino. Para fazer o quê? Aprender tudo. Eles tinham que fazer tudo exatamente como o seu mestre. Tudinho. Dormia igual, comia igual, porque eles queriam ser igual ao seu mestre. Eles seguiam muito de perto, muito, para ser exatamente como o seu mestre era. Então, quando os discípulos, os talmidins, eles chegavam aos 30 anos de idade, eles poderiam se tornar um rabino. Eles poderiam se tornar um mestre. Amém? Vocês me acompanharam? Entenderam mais ou menos essa sociedade ortodoxa, né? Então, presta atenção, a Bíblia, ela não fala muito da vida de Jesus antes dos 30 anos. Mas tudo indica que o Senhor passou por essas fases de educação, não é verdade? Lá em Lucas, nós vemos que aos 12 anos, Jesus estava onde? Numa sinagoga fazendo o quê? Discutindo com os rabinos sobre a palavra de Deus. Isso quer dizer que Jesus também passou por todas essas fases. Olha que legal. Mas para ser um rabino, ele teria de receber a autoridade de outro rabino. Ó, tinha que receber essa autoridade. E era isso que lhe dava autoridade para ensinar. Quando nós recebemos autoridade, nós temos autoridade para ensinar. Isso deveria acontecer com Jesus. Então, certa vez, o que aconteceu? Vamos ler de novo lá.
lá em Mateus, versículo que nós lemos. Diz o que lá? Jesus entrou no templo, e enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo, e perguntaram: com que autoridades está fazendo estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? De onde era? Do céu. Diga a pessoa que está ao seu lado: do céu. Então eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Então, vamos um pouquinho mais profundo, porque havia uma ligação entre João Batista e Jesus. Havia uma ligação, amém? Havia uma ligação, e qual é essa? Qual era essa autoridade que deveria ser estabelecida? Qual é essa ligação? Nós vamos entender então, quais eram as razões básicas para uma pessoa ser batizada naquela época. A primeira, era porque o ritual de purificação, ela se batizava para se purificar, para entrar no templo. Olha, então, pessoas que tinham doenças, que tinham marcas no seu corpo, elas não poderiam se batizar. Segundo, elas se identificavam com o ensino de Deus. Elas se convertiam ao ensino de Deus. Amém? E o terceiro, eles poderiam se identificar, por exemplo, ele era gentil, e ele queria se converter ao judaísmo. Então o que ele fazia? Diga a pessoa que está ao seu lado: ele se batizava. Era por causa dessas três coisas que existia o batismo naquela época. Todo judeu sabia que era membro da raça escolhida por Deus. Todo judeu, eles ouviam desde pequeno, desde crianças eles ouviam que eles tinham sido escolhidos por Deus, que eles tinham sido povo separado, que eles eram descendentes de Abraão, herdeiros da aliança de Moisés, e no entanto, eles viam a João para ser batizados como um gentil, como uma pessoa que não sabia nada e queria se converter ao judaísmo. Olha só, então esse ato, ele simbolizava que eles tinham entendido que a sua descendência nacional, a sua descendência racial, ou mesmo a sua vocação de ser o povo da aliança, não poderiam salvá-los. Eles entendiam isso, e por isso eles iam até João e faziam o quê? Se batizavam. Eles se colocavam numa posição de pecadores, na posição que era deles, né? Então eles tinham que se arrepender, abandonar o pecado e confiar no Senhor para receber dele a salvação. Diga a pessoa que está ao seu lado: a salvação. Eles tinham que entrar no reino, assim como os gentios, por meio do arrependimento e da fé. Eles tinham que fazer isso, porque isso é que incluía uma admissão dos seus pecados públicos. Olha, eles se extinguiam dos seus pecados, porque ele cometeu uma atitude pública, né? De se batizar. Então, qual foi então o propósito do batismo de João? Qual foi? O propósito foi se identificar com João Batista, com a doutrina, né? Qual foi o propósito do batismo de Jesus? Né? Ele se identificar com João. E por quê? Porque isso era um aval ao ministério de Jesus, de João, e mostrava que o ministério de Cristo tinha uma ligação com o de João. Era essa ligação. Abra sua Bíblia lá, em Mateus 3, versículo 13, diz assim, ó, vou abrir aqui, 3, versículo 13, diz assim, ó: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João
concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Olha, ele também se batizou para se identificar conosco, como pecador. Por isso, Jesus se batizou. Ele falou: eu preciso cumprir toda justiça. Toda justiça que eu e você não podemos, não conseguimos cumprir, Jesus, ele precisava cumprir. Então ele teve que se batizar para que ele pudesse se identificar conosco como um pecador. Diga a pessoa que está ao seu lado, um pecador. E olha só o mais interessante, esse foi o primeiro ato do ministério de Jesus. O primeiro passo no plano de redenção que ele veio para cumprir, foi esse o primeiro passo. Foi ali que começou tudo. Cristo, que não tinha pecado, se submeteu ao batismo que era para pecadores. Olha, Jesus, ele se colocou no meu e no seu lugar. Diga a pessoa que está ao seu lado, no meu e no seu lugar. Então, ao fazer isso, ele tomou o nosso lugar de transgressores, de pecadores, né? O amigo sem pecado nenhum, o homem que não tinha pecado nenhum, ele foi enviado pelo Pai, em semelhança a nossa, em carne, em osso, para fazer o quê? Nos redimir através da sua justiça. Lá em 2 Coríntios 5, 21, diz assim, ó: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não haveria outra maneira de ele cumprir a justiça, senão dessa forma. Por quê? Porque o batismo de Jesus era também um símbolo de sua morte e da sua ressurreição, não é? Ele entrou na água e ele saiu da água, a morte e a ressurreição, e dessa forma ele forneceu ao batismo cristão o sentido fundamental do nascimento de novo. Por quê? Porque ele morreu e ele se ressuscitou, e ressuscitou com uma nova identidade. Uma nova identidade. Lá em Mateus 7, 28 e 29, nós lemos: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, aos 30 anos, Jesus recebeu a autoridade de rabino. Por quem? Naquela época teria que ter 2 testemunhas. Então Jesus recebeu a autoridade de quem? De João e do próprio Deus. Olha, o Espírito Santo desceu naquele dia e disse o quê? Você é o meu filho amado. Então nesse momento ele já é famoso como rabino. Ele já é famoso. A Galileia inteira conhecia ele como o rabino que fazia milagres, né? Mas o que aconteceu? Ele ainda não tinha discípulo nenhum. Olha, Jesus, rabino mais famoso, não tinha discípulo nenhum. E o mais incrível de tudo, o Senhor veio nessa terra para quebrar todos os paradigmas, amém? Então, a primeira coisa que eu e você devemos saber, ele escolheu os improváveis. Diga à pessoa que está ao seu lado, ele escolheu os improváveis. Eu e você, aqueles que são improváveis, não é? Olha só, em primeiro lugar, ele não ficou esperando nenhum discípulo, nenhum jovem se achegar a ele, para falar: e aí cara, olha minhas qualificações, será que eu estou bom o suficiente? O que ele fez? Ele mesmo foi lá e escolheu seus discípulos. Lá em João 15, 16 diz assim, ó, eu vou ler aqui, porque fica mais bonitinho, né? Diz assim, ó: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Não fostes vocês, mas eu. Quem? O próprio Deus. Ó, quando o Senhor ele chamou a Pedro e a André, o que eles estavam fazendo? Eles estavam pescando. E Jesus foi lá e fez o quê? A pesca maravilhosa, não é? Eles não falaram: cara, como assim, velho?
A gente pescou o dia inteiro e você está falando para a gente jogar a rede, da onde a gente já jogou e que a gente vai pescar? É isso aí. E eles pescaram. Eles estavam pescando por quê? Porque eles não foram aceitos, eles não passaram no estágio, não é? E por isso eles voltaram para suas casas e aprenderam a profissão dos seus pais. Eles não tinham sido qualificados, eles foram o quê? Excluídos, rejeitados. Então certamente Pedro e André, eles sonhavam em ouvir o que de Deus? Vem e segue-me. Olha, então quando eles ouvem isso, na mesma hora, eles param de fazer tudo e vão seguir Jesus. É fácil então a gente entender esse chamado na vida deles. Viu como é legal a gente entender o contexto? Eu nunca tinha entendido por que Jesus falava isso. Oh, vem e segue-me, cara. Né? Falava, será que Jesus vai falar isso para mim também? Talvez não. O que você precisa ouvir de Deus hoje? Qual é o sonho que se perdeu e que Ele pode fazer renascer de novo na sua vida? Qual é? Então depois o Senhor, Ele vê quem? João e Tiago. Eles eram muito jovens, né? E eles estavam aprendendo ainda a fazer a profissão dos seus pais. Eles estavam consertando as redes. E Jesus faz o quê? Vem e segue-me. E siga-me. Eles não tinham sido selecionados. Eles tinham sido excluídos. Eles tinham sido rejeitados pela sociedade em que eles viviam. E eles ouviram a frase que todo mundo queria ouvir. Vem e segue-me. Então, certamente os pais deles, eles se sentiram muito orgulhosos quando eles ouviram que um rabino tinha chamado seus filhos para serem discípulos dele. Não é? Você se sentiria orgulhoso? Eu acho que eu me sentiria muito orgulhoso. Então assim fica fácil a gente entender porque tão rapidamente, né, todos rapidamente eles deixaram tudo e foram seguir Jesus. Esse contexto nos esclarece muita coisa, viu? Porque eu queria falar ele para vocês. Né? Então depois disso, o Senhor ele faz o que? Ele viaja até 40 quilômetros com ele chega lá a Cesareia de Filipe, e aquela era uma cidade muito idólatra, que tinha um deus, né, um deus chamado Pan, e é lá que eles também recebem de Deus a palavra de que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Olha só, eles não eram ninguém, e Deus deu a ele todas as autoridades, toda a autoridade para eles fazerem todas as coisas, até destruir a porta do inferno. Velho, eles não eram ninguém, eles eram rejeitados, os mais improváveis, os idólatras, né, os magoados, os endividados, e Deus os chamou para fazer deles discípulos com autoridade, assim como Ele te chamou, assim como você estar aqui hoje, é o chamado de Deus para a sua vida, te dizendo que é Ele que pode transformar todas as coisas, Ele, amém? Segundo, fomos escolhidos para ser como Ele. Então, depois de tudo isso, nós também chegamos a uma parte da história muito famosa, não é? Qual é essa parte? Noutra ocasião, o Senhor ele manda os discípulos navegarem o mar da Galileia, né? Irem à frente dele. E de madrugada o Senhor aparece para eles fazendo o quê? Andando sobre as águas, né? Jesus estava andando sobre as águas. E o que aconteceu com seus discípulos? Eles ficaram com medo e falaram, como assim? Como assim tem um cara, um fantasma andando sobre as águas e está vindo no meu navio? Mas o que o Senhor falou para ele? Sou eu, não tenham medo. Qual era a característica principal de um discípulo de um rabino? Qual era? Fazer tudo igualzinho a ele, não é? Então o que Pedro faz? Senhor, se é você, manda que eu vou andar sobre as águas e vou chegar até você. Por quê? Se Jesus era o mestre de Pedro e estava andando sobre as águas, o que Pedro falou? Pensou, vou fazer igual. Entende? Olha o contexto como é interessante, né? Então, observe que o Senhor, ele
não repreendeu a atitude de Pedro, não é? Dizendo para ele, calma cara, isso aqui é só para os mestres, não é? Calma aí cara, toma cuidado, a sua espada ainda é azul, não é verde, não é? Star Wars, entendeu? Referência, não? Tudo bem, né? Ele fala, calma aí, daqui a pouco a gente coloca mais um selinho em você e você é promovido, né? Mas o Senhor não fez isso. Então exclui tudo isso que eu falei, tá bom? O que o Senhor fez? Ele falou o quê? Vem cá, cara. Vem cá, dá uns pulinhos na água aí. Você não vai afundar não, né? Então a frustração de Jesus não era porque eles queriam muito, mas ao contrário. O Senhor, ele desejava que eles entendessem que poderiam ser como um rabino. Era esse o desejo de Jesus. Por isso, o que levou a Pedro a afundar na água? O que você acha que foi? Foi o quê? Fé, não é? Falar, Pedro não teve fé, mas ele não teve fé em quê? Ele não teve fé em Jesus? Não. Pedro afundou porque ele não tinha fé em si mesmo, que ele poderia ser igual a Jesus. Olha só, então nosso grande desafio hoje, e é aqui que eu queria chegar, entendeu? Por isso que eu falei um monte de contexto, é essa posição, esse é o grande desafio, assumir essa posição como discípulo do Senhor. Entende o valor da palavra discípulo? Entende? Entende que discípulo é alguém para se tornar igual ao seu mestre? Amém? É isso que Jesus faz de nós quando ele diz, vocês são meus discípulos. Amém? Vocês foram escolhidos. Vocês foram escolhidos porque Deus acredita em cada um de você. Não importa o que você faz ou o que você deixou de fazer, o que você vai fazer, Deus sempre vai acreditar em você. Sempre, em todos os momentos Deus vai acreditar em você. Então, antes apenas alguns privilegiados eram escolhidos. Alguns privilegiados, né? Tinha que contar nos dedos lá. Quantas pessoas conseguiam chegar até o final, ao estágio final, né? Mas ele escolheu os improváveis. Abra sua Bíblia lá em 1 João 4, versículo 17. E eu acho que esse é o versículo rema dessa palavra. Diz o que lá? Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Olha, somos como Jesus. Não é por nossos méritos. Amém? Não é pelos nossos méritos, mas pela ação do Espírito Santo. Amém? Por isso deixe o Espírito Santo tomar conta da sua vida. Os discípulos, eles deveriam ser como seu mestre. Nós precisamos desejar ser como Jesus. Amém? Porque, segundo ele é, também nós somos no mundo. Devemos ouvir apenas as palavras que reforçam a nossa identidade em Deus. Só essas palavras têm que chegar no nosso coração. Porque assim como Jesus foi tentado lá em Mateus 4, e qual que foi a tentação de Jesus? Qual foi? O diabo tentou tirar dele a sua identidade, não é? O alvo era gerar dúvida de quem Jesus era. E esse é o mesmo alvo que o diabo tem para alcançar as nossas vidas. Então quando a gente ouve algumas coisas assim, se você é um vencedor, então faça isso. Se você é salvo, então faça isso. A gente faz o quê? Coloca na nossa mente toda essa condenação e culpa. Igual minha mãe acabou de falar. A gente faz o quê? Pira. A gente pira, não é? Por isso essa é a pregação do verdadeiro evangelho, reforçando a nossa identidade em Cristo, reforçando quem nós não podemos ser, pela nossa própria força, mas reforçando aquilo que nós somos, porque Jesus cumpriu toda a justiça. Cumpriu toda a justiça. Então nós somos ajudados a crer de que jamais deveríamos duvidar quem nós somos nele. Diga à pessoa que está ao seu lado, quem nós somos nele. Nele.
Então aqueles que pregam a lei, eles falam de requerimentos, de obrigações, mas os que pregam a graça, eles falam do suprimento de Deus. A única palavra que eu e você precisamos ouvir, de que Deus supre todas as nossas necessidades, de que a identidade que Deus nos dá é capaz de fazer todas as coisas. Por isso, qual é a palavra que você precisa ouvir de Deus hoje? O que Deus precisa falar para você entender qual é a sua identidade? Hoje Deus está dizendo para você, eu não sou capaz de saber o que você precisa ouvir, mas o Espírito Santo sabe, amém? E Ele está aqui hoje. Terceiro e último, esteja entre os que amam o Rei. Olha, quando a gente entende a nossa identidade, é fácil a gente amar, não é verdade? Porque a nossa identidade é de filhos amados. Então nós não temos de fazer coisas para agradar a Deus, não é? Quando um filho faz algo que não agrada o seu pai, o pai não deixa de amar o seu filho, não é? Ele fala, cara, por que você fez isso? Deixa eu te ajudar, eu quero te ajudar, mas se você não quer ajuda, a gente tenta de novo, né? A verdade é que Deus se agrada de seu filho, e Ele fez seu filho tomar o nosso lugar, e nos colocou iguais a seu filho, não é? Então eu e vocês somos iguais a Jesus, amém? Então assim, quando Deus nos olha, quem Ele vê? Ele vê Jesus, Ele vê Jesus, e Ele fica satisfeito com quem Ele vê. Isso é o mais incrível, e esse é o texto mais maravilhoso de todos, 1 João 4,17, tenha isso como rema para a sua vida, porque segundo Ele, nós somos neste mundo. Olha só o que diz lá em Efésios 1,6, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, em seu Filho Jesus, o amado. A graça de Deus nos é dada em Cristo, e nessa graça nós somos aceitos como os discípulos, amém? Nós somos aceitos como filhos, amém? Nós somos aceitos como pessoas altamente favorecidas, mesmo servindo a Deus ou não servindo ao Senhor, Ele nos torna altamente favorecidos. Diga a pessoa que está ao seu lado, altamente favorecidos, amém? E o mais incrível de tudo, que foi o que eu falei isso esses dias, nós somos abençoados por reconhecer a graça de Deus em nós, não é? Não é? Quando a gente reconhece a graça de Deus em nós, e por causa da graça de Deus, a gente chega na presença de Deus e fala, Senhor, eu estou aqui, cara, eu vim te buscar. Então, a gente foi buscar a Deus, porque a graça nos concedeu a capacidade de buscar a Deus, que foi dada por Deus, e a gente recebe de Deus o quê? Uma recompensa. Que lindo. Essa é a graça, cara. Deus te deu a fé para você exercer obras, e através das obras, Deus te recompensa. Mas com que fé? Com a fé que Ele te deu. Então toda a graça e toda a recompensa vem de Deus e da graça. A recompensa, ela entretanto depende do nosso trabalho. Ela é o nosso trabalho, mas ela é feita pela graça de Deus em nós. Amém? Todo trabalho nosso é feito pela graça de Deus. Todo esforço que nós temos é feito pela graça de Deus. Amém? E por causa dessa graça, nós somos recompensados. Então, todos nós recebemos uma medida de graça, e por isso podemos trabalhar para o Senhor. É isso que Paulo diz lá, em 1 Coríntios 15:10. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Ela não se tornou vã na minha vida. Ela me fez fazer. Quando eu falava sobre isso, a gente viu que a graça é que nos capacita a fazer. Toda a graça de Deus dada a nós é para fazermos algo. Por isso Paulo diz, essa graça não me foi vã, porque eu entendi qual era a minha obra, qual era o trabalho que eu precisava fazer. Amém? Então, para aqueles que usam a graça recebida, Deus concede muito mais. Quantos querem mais de Deus? Deus concede muito mais àqueles que usam a graça de Deus. Deus lhes dá a graça para fazer algo.
Amém? Lá em 1 Coríntios 3, 6 a 8 diz assim, ó: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. A graça de Deus é incrível, amém? E a Bíblia é um livro completo, né? Você não consegue entender ele se você ler um versículo e isolar ele do resto, né? Então olha só que interessante. Davi, lá no Velho Testamento, ele é a representação de Jesus. Diga a pessoa que está ao seu lado, de Jesus. Lá em João 1,11 diz o que? Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Hoje, todos os que vêm a Jesus podem desfrutar da unção do Rei. Amém? Jesus é o nosso Rei. Então todos nós que chegamos a Deus podemos desfrutar da unção do Rei. Então a palavra de Deus diz que algumas pessoas vieram a Davi no tempo em que ele era rejeitado, que ele era rei e rejeitado, né? E os que vieram, eles eram o quê? Eles eram endividados, eles eram amargurados, eles eram descontentes, e Davi fez deles o quê? Seus valentes, não é? Lá em 1 Samuel 22, 1 ao 2 diz o quê? Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Olha só, a igreja não era para aqueles que são perfeitos, ela nunca vai ser para aqueles que são perfeitos, não é? Por quê? Porque veio a Jesus, as pessoas têm que vir a Jesus como elas estão, amém? Eu e você temos que chegar a Jesus como nós estamos, porque quando nós chegamos como nós estamos, e reconhecemos a graça de Deus em nós, essa graça de Deus em nós transforma as nossas vidas, amém? Não a gente tentando, e fazer coisas, né, para ser transformado, mas a graça de Deus em nós, amém? Então, nós precisamos chegar a Jesus como nós estamos, mas Davi, presta atenção nessa ligação entre Davi e Jesus. Davi, ele era um matador de gigantes, e a unção que estava sobre ele, foi transferida para aqueles homens. Davi, ele transferiu a sua unção para aqueles homens. Então, a unção, ela pode ser transferida, amém? Lá em 2 Samuel, diz que Davi tinha 3 valentes, diga a pessoa que está ao seu lado, 3 valentes, que eles estavam à frente do exército, e esses 3 valentes, eles estavam com 400 homens, então eles se destacaram no meio de 400 homens, e eles vieram ter com Davi, eles vieram ter com o rei. Jesus tinha quantos discípulos? 12. Quais eram os discípulos mais chegados de Jesus? Qual? Pedro, Tiago e João. Por que eles eram os discípulos mais chegados de Jesus? Jesus fazia acepção de pessoas, então? Não é? Não, Jesus tratava todos da mesma maneira, mas como eles tratavam Jesus, era de uma maneira diferente. Por isso eles ficaram mais próximos de Jesus. Então aconteceu que Davi, ele suspirou, ele precisava de água. Lá, se você ler em 2 Samuel, chega uma hora que Davi, ele fala que, cara, eu preciso de água. Ele suplicou, ele suspirou por água. E quem foi buscar a água para Davi? Foram os 3 valentes. Foram buscar a água para Davi. Aqueles 3 valentes, eles romperam todos os seus limites. Eles passaram pelo acampamento dos seus inimigos, só para pegar água para o seu rei. Olha só. Então, será que foi Davi que ficou mais próximo deles? Não.
Davi, ele se recusou a beber, dizendo que somente Deus era digno daquela água. Somente Deus. Ele ficou perturbado com a atitude deles, eu acho, né? Falou, cara, como assim? Vocês trazem essa água para mim, passando por tantos riscos, né? Então ele fez o quê? Ele sacrificou a água. Beleza. Né? Ele entendeu que aquela água era uma expressão de adoração. Olha, então aqueles 3 homens, eles tinham um coração para Davi. Lembre-se do quê? De que Davi é a representação de Jesus Cristo. Não é? Então, porque eles demonstraram todo esse amor, toda essa adoração ao rei, eles foram levados a outro nível, acima dos demais, pela atitude que eles tiveram. E presta atenção, que hoje na vida, no mundo inteiro, nós temos 3 tipos de pessoas que vivem na igreja. O primeiro, aqueles que servem para o seu próprio benefício, não é? As pessoas que vêm à igreja e falam, poxa, que legal aquilo que você está pregando. Mas isso não me agrada, então eu vou para um lugar que me agrade. Segundo, existem pessoas na igreja que trabalham para quem? Para o reino. Ai, que lindo, não é? Maravilhoso o reino, pela obra de Deus, não é? Todos nós trabalhamos para o reino, não é? Ai, que lindo, mas ela trabalha para o reino. Quando eu estava discutindo isso com a minha mãe, eu falei para ela, o reino parece algo muito generalizado, não é? Então, se eu vou à igreja e eu tá precisando de copinhos descartável lá, e eu vou lá e eu coloco. Aí você fala, poxa pai, confia em nós que nós trabalhando pro reino, cara. A gente está trabalhando pro reino. Troquei o papel higiênico do banheiro. É o reino, tá ligado? Terceiro, então, existe aquelas pessoas que trabalham para o rei. Diga a pessoa que está ao seu lado, para o rei. Foi isso que esses 3 valentes fizeram. E muitas pessoas confundem isso hoje. Quando a gente fala, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, vão entrar no reino, pá. As pessoas colocam o reino nessa posição. Sendo que, na verdade, o reino é um reino porque tem um rei, não é? Então, acima de todas as coisas, eu devo fazer a vontade do rei. Diga a pessoa que está ao seu lado, a vontade do rei. Então, o ministério deles é chamado de os 3 primeiros. Isso significa que era um ministério maior e muito mais profundo do que os outros. Amém? Muito mais profundo. Porque eles amavam o reino. Eles amavam o rei. Amém? Então, que hoje eu e você possamos entender isso. Que nós somos segundo Ele. Não é? Segundo Ele, segundo Jesus nós somos. Então se Jesus pode andar sobre as águas, o que eu vou fazer? Eu vou andar também. Não porque eu posso, mas porque Ele pode. Amém? Amém? Amém de verdade. E se Ele é o rei, eu vou fazer de tudo para trabalhar para o seu reino. Por causa dEle e da sua vontade. Não colocando o reino como uma coisa tão vã. É porque parece que é uma desculpa isso, cara. As pessoas falam, mas por que você está indo para... é o reino. Eu vou para lá, e vou para cá, e vou para lá, e vou para cá. E o reino me leva, e o reino me leva. E o rei, o que o rei quer fazer com a sua vida, cara? O que o rei quer? Quer fazer de você um príncipe, porque você é filho dele. E um príncipe, ele é herdeiro de tudo. De tudo. Presta atenção, tudo é muita coisa. É muita coisa. E mesmo você não sabendo a quantidade que é, você já é herdeiro. Amém? Então se coloque de pé hoje. Se coloque de pé.